Olá, colegas e professores. Meu nome é Jardel Fernandes, sou do Polo de 13 de Maio e vou falar um pouco sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências na educação infantil que estão especificados na BNCC. Essa atividade foi desenvolvida no curso de Pedagogia EAD da Universidade Federal de Santa Maria, na disciplina de Seminário Integrador 4, Saberes e Fazeres na Educação Infantil. O que é a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que a tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. A etapa da educação infantil. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos, familiares, para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica, propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que a convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significado sobre si, os outros e o mundo social e natural. Os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Como garantir? A BNCC dá um salto histórico ao reconhecer a educação infantil como uma etapa essencial e estabelecer direitos de aprendizagem para crianças de 0 a 5 anos. O documento também inova ao reconhecer essa etapa da educação básica como fundamental para a construção da identidade e da subjetividade da criança. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimento, decidindo e se posicionando. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas e opiniões. Conhecer-se, construir uma identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas nas instituições escolares e em seu contexto familiar e comunitário. Campos de experiência. Educação infantil. Eu, o outro e nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Campos de experiência. A base estabelece 5 campos de experiência para a educação infantil,
que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Os campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver dos 0 aos 5 anos e buscam garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Dentro dos campos, há objetivos de aprendizagens, que são divididos em 3 grupos etários: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Os campos de experiência e os objetivos não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a planejar atividades com maior clareza do que devem ser desenvolvidas em cada fase. O eu, o outro e o nós. Destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, as aprendizagens e conquistas de desenvolvimento relacionadas à ampliação das experiências de conhecimento de si mesmo e a construção de relações, que devem ser, na medida do possível, permeadas por interações positivas, apoiadas em vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. O campo também ressalta o desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um determinado grupo, o respeito e o valor atribuído às diferentes tradições culturais. Corpo, gestos e movimentos. Coloca ênfase nas experiências das crianças em situações de brincadeiras, nas quais exploram o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimentos. O campo também valoriza as brincadeiras de faz de conta, nas quais as crianças podem representar o cotidiano ou o mundo da fantasia, interagindo com as narrativas literárias ou teatrais. Traz ainda a importância de que as crianças vivam experiências com as diferentes linguagens, como a dança e a música, ressaltando seu valor nas diferentes culturas, ampliando as possibilidades expressivas do corpo e valorizando os enredos e movimentos criados na oportunidade de encenar. Traços, sons, cores e formas. Ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, incluindo o contato com a linguagem musical e as linguagens visuais, com foco estético e crítico. Enfatiza as experiências de escuta ativa, mas também de criação musical, com destaque às experiências corporais provocadas pela intensidade dos sons e pelo ritmo das melodias. Valoriza a ampliação do repertório musical, o desenvolvimento de preferências, a exploração de diferentes objetos sonoros ou instrumentos musicais, a identificação da qualidade do som, bem como as apresentações ou improvisações musicais e festas populares, focando as experiências que promovam a sensibilidade investigativa no campo visual, valorizando a atividade produtiva das crianças nas diferentes situações de que participam, envolvendo desenho, pintura, cultura, modelagem, colagem, gravura, fotografia, etc. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Realça as experiências com a linguagem oral que ampliam as diversas formas sociais de comunicação presentes na cultura humana, como as conversas, cantigas, brincadeiras de roda, jogos cantados, etc. Dá destaque também às experiências como a leitura de histórias que favoreçam a aprendizagem relacionadas à leitura, ao comportamento leitor, à imaginação e à representação, e ainda a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto e das imagens e a ter contato com os personagens, a perceber no seu corpo as emoções geradas pela história, a imaginar cenários, construir novos desfechos, etc. O campo compreende as experiências com as práticas cotidianas de uso da escrita, sempre em contexto significativos e plenos de significados, promovendo imitação de atos escritos em situações de faz de conta, bem como situações em que as crianças se arriscam a ler e a escrever de forma espontânea, apoiadas pelo professor que as engaja em reflexões que organizam suas ideias sobre o sistema de escrita. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.
A ênfase está nas experiências que favorecem a construção de noções espaciais relativas a uma situação estática ou a uma situação dinâmica, potencializando a organização do esquema corporal e a percepção espacial, a partir da exploração do corpo e dos objetos do espaço. O campo também destaca as experiências em relação ao tempo, favorecendo a construção das noções de tempo físico e cronológico, as noções de ordem temporal e histórica. Envolve experiências em relação à medida, em compreender procedimentos de contagem, as experiências de relações e transformações, favorecendo a construção de conhecimento e valores das crianças sobre os diferentes modos de viver de pessoa em tempos passados ou em outras culturas. Da mesma forma, é importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade. Divisão por idades. Dentro de cada campo, em vez de habilidades, há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que a BNCC vincula em 3 grupos etários: bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses.